A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, Jesus sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, estamos no mês da Bíblia e ontem nós refletíamos sobre a cura do empregado do oficial romano. E Jesus ficou impressionado com a fé desse homem que era pagão. E esta frase do oficial é tão importante que ela passou para a liturgia da nossa missa católica. Ela entrou, é uma frase marcante que foi assumida pela liturgia da Santa Missa. Quando a gente está perto da comunhão, o padre, que celebrante, o que preside, ele toma a hóstia consagrada e diz: felizes os convidados para a mesa do Senhor. E todos dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, minha alma será salva. Pois bem, essa frase é tirada de um oficial pagão que demonstrou grande fé para Jesus, a entrar no nosso coração. Jesus agora vai continuando os seus milagres. Ele sai de Cafarnaum e vai para uma cidade bem pertinho, é Naim, o nome dessa cidade. E Jesus, com as suas palavras, com a sua pregação, com o seu contato, com os seus milagres, ele vai sendo um sinal dos novos tempos messiânicos. As promessas de Deus estão sendo cumpridas em Jesus. E a gente vê que em Naim, Jesus vai com os discípulos e também com a grande multidão. Veja como a coisa está bem difundida. É a caravana que Jesus inicia no seu ministério. Os cemitérios na época, como também até hoje, em muitos lugares, eles ficavam fora dos muros das cidades, distantes. As cidades eram cercadas de muralhas para a defesa das invasões. E Jesus encontrou com o povo que estava seguindo esse cortejo fúnebre, justamente na entrada do portão da cidade. Era o enterro de um jovem filho único de uma mãe que era viúva. Olha que situação, não é? Então, um jovem, a mãe viúva, ele era arrimo de família, era quem ajudava a mãe. A mãe não tinha nenhuma
seguridade social, não tinha nada, e agora perdeu o filho, que acabara de morrer, e como é que vai ficar a situação? Sabe quem é que se comove com ele, com ela? É Jesus. Então olhemos bem para Jesus para ver as atitudes de Jesus. A primeira atitude, ele se compadece, ele tem pena daquela viúva, daquela mulher, daquele jovem. E Jesus se comoveu até as entranhas, como homem, como pessoa humana, sensível às situações de vida do povo. Então Jesus se comoveu, ele se compadece, se comoveu, e ele usa de misericórdia. Misericórdia é a palavra que traduz o coração voltado para as situações miseráveis, para o miserável, que era justamente a situação daquela viúva. Jesus diz à mãe, a viúva que perdeu o filho, Jesus se dirige para ela e diz: não chores. Isso aqui lembra aquela bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha aí se realizando a bem-aventurança. Nós também podemos fazer a mesma coisa. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente teria que tomar as atitudes de Jesus, se compadecer, comover-se e usar de misericórdia e dizer: tenha calma, não chore, não se preocupe, nós vamos resolver. Agora, é bom a gente resolver com o outro e não pelo outro, porque senão às vezes as pessoas não saem daquele lugar. Por quê? Porque Jesus vai se dirigir aos que carregam o caixão, depois vai se dirigir ao jovem, e Jesus dá uma ordem importantíssima. Aquele militar de ontem disse que dava a ordem e as coisas aconteciam. Pois bem, ele ensinou o militarismo a Jesus. E Jesus diz ao defunto: levanta-te. Jesus também falou uma outra vez para a filha de Jairo, que tinha morrido, e também Jesus também deu uma ordem a Lázaro, que estava sepultado. São 3 sinais de ressurreição que Jesus realizou, pelo menos pelos evangelhos, é o que nós conhecemos. E todos eles se levantaram. O verbo levantar na Bíblia quer dizer ressurreição. Então ninguém pode ficar acomodado, tem que se levantar, porque a ressurreição é em vida também. E depois que ela se completa definitivamente quando Jesus voltar. Pois bem, o rapaz se senta e começa a conviver, a conversar, a se relacionar. E sabe uma coisa bonita que tem aqui? Jesus o entrega à sua mãe. Aqui tem uma imagem belíssima. Vocês estão se lembrando? Quando Jesus estava morrendo na cruz, entregou Maria ao discípulo amado e disse ao discípulo amado: aí está sua mãe. É uma imagem da igreja. A igreja é a nossa mãe, nós somos entregues a ela. Portanto, a gente tem que amar a nossa igreja, da qual nós fazemos parte, e temos que participar. E a gente viu que depois disso o povo ficou entusiasmado. É a liturgia do louvor a Deus, da adoração a Deus, da glória a Deus pelos bens que Ele realiza em nós. Jesus é o grande profeta, Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, acreditemos e rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazer que vos sirvamos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 7, do versículo 11 a 17. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.